O primeiro relato é Eu vi a minha Iemanjá. É uma moça que nos conta. Aconteceu em Praia Grande, São Paulo. Minha família trabalha em um centro de umbanda aqui na minha cidade. E todo fim de ano, esse centro faz uma viagem para Praia Grande para fazermos trabalho na beira da praia e saudar Iemanjá. Para ficar melhor o entendimento, no mundo espiritual, Iemanjá é minha mãe de cabeça. Era sábado à noite, quando meu pai e o pai de santo resolveram andar pela praia, vendo os trabalhos dos outros terreiros. Eu, como adoro isso, fui junto. Naquele dia estavam tendo muitos trabalhos da esquerda, que seriam incorporações de Exu, Pombagira, etc. Nós paramos em uma tenda e ficamos observando o trabalho. Mas logo voltei para o apartamento, pois começou a me dar um aperto no peito, junto com uma tristeza enorme. Quando voltamos para o apartamento, eu fiquei sentada na cama, olhando para a janela do quarto que dava de frente para a praia, sem conseguir dormir. De repente, eu vejo Iemanjá. Sim, do lado de fora da janela, meio que flutuando. Ela estava com um vestido lindo, azul, cabelos longos e pretos, pele morena. Ela me olhava com um olhar triste e chorava muito, mas muito mesmo. Nessa, eu entrei em desespero e comecei a chorar também. Eu chorava de soluçar. Meus pais me perguntavam o que eu tinha, mas eu sequer conseguia falar, de tanto que eu chorava. Para eu conseguir me acalmar, tiveram que chamar o pai e a madrinha do terreiro para virem me acalmar e conversar comigo. A madrinha me disse que ela poderia ter aparecido para mim daquele jeito, pois a minha mediunidade na época estava muito aflorada e porque ela não gostou de ter me visto observando trabalhos da esquerda. Bom, depois desse dia nunca mais a vi e também nunca mais fui xeretar no terreiro dos outros. Será que foi por isso que ela chorava? Porque ela foi observar os trabalhos dos outros, trabalhos de esquerda? Será? Qual a opinião de vocês? Digam aí. A força do pensamento. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, filhotes e assombrados. Como não poderia ser diferente de todos, pode me chamar de fulana e não haverá nomes no relato. Já mandei outros 2 relatos e espero ouvi-los sendo contados por você. Esse que eu vou contar aqui é curto e é pessoal. É uma experiência que vivi na minha adolescência e que não gosto muito de lembrar, mas ouvindo os seus relatos, decidi dividir isso com vocês. Gostaria de frisar aqui que não sinto orgulho do que eu vou contar. Também não sinto-me culpada, porém aprendi que a força do pensamento, quando empregada com muito ódio, acontece. O contrário também. Eu acho que, na verdade, quando tem muita intenção ali, quando você consegue, de repente, focar ou com ódio, ou com amor, ou com, sabe, um querer ali, uma vontade, talvez. Quando eu estava cursando o ensino médio, não lembro exatamente a série, mas lembro que era o ensino médio e deveria ter entre 15 e 16 anos. Eu era adiantada 1 ano na escola. Eu tinha que pegar um ônibus, pois a escola ficava no centro da cidade, a uns 20 minutos de casa, e de casa até o ponto, uns 10 minutos a pé. Pois bem, desci às 7 horas, correndo para não me atrasar, passava por uma viela e depois uma rua longa de uns 500 metros ou mais até chegar no ponto. No final dessa rua tinha um supermercado que atendia os bairros da região e lá tinha um gerente recém-contratado. Um playboy com uma moto maneira, daquelas que inclina para frente. Como assim? Sim? Uma moto dessas que inclina para frente, marrom. Tinha fama de ser galinha e que a mulherada estava empolvorosa por causa dele. Porém, para mim, não me impressionava em nada. Afinal, eu era adolescente e ele não era nada o meu tipo. Quando ele me descobriu, passando em frente ao mercado, começou a flertar comigo. Um dia tive que ir ao supermercado com a minha avó e lá estava ele. Quando me viu, ficou me seguindo por todos os corredores. Até parecia que eu era uma ladra e ele estava de olho em mim.
Como sou bem observadora, percebi uma bela de uma aliança no dedo dele, de casado. Aí minha fúria cresceu. Fechei a cara e deixei bem claro que eu estava me incomodando. Porém, quanto mais bravo eu demonstrava ficar, mais ele se divertia. Ele chegou ao ponto de chamar o colega dele, segurança do estabelecimento, e os dois passaram a flertar comigo. A partir dali, aquilo era rotineiro. De segunda a sexta, lá estavam eles, 7 da manhã, me aguardando passar em frente ao supermercado para mexerem comigo e ficarem de sorrisinhos. Nossa, como aquilo me irritava! Eu não xingava nem nada, mas deixava claro que eu estava incomodada e eles não escondiam de ninguém. Que eu estava incomodada e eles não escondiam de ninguém. Eles não escondiam de ninguém no ponto que estavam de graça comigo. Afinal, 7 horas da manhã é horário de pico. E naquela época, eu esqueci de dizer, isso foi lá pelo ano 2000. Então, naquela época, não existia Uber, nem 99. Todo mundo ficava no ponto de ônibus, fizesse chuva ou sol. Bom, comecei a cortar a volta pela rua de trás. A que passava... Eu comecei a cortar fazendo a volta pela rua de trás da que eu passava. Eu acho que é isso. Para eu não ter que passar em frente a esse mercado. Só que mesmo assim, no final das contas, ficaria no ponto que dava visão a eles. Mas pelo menos eu não ia passar tão perto deles. Comecei. E eles entenderam o recado. Comecei a ir pela outra rua e eles entenderam o recado. Mas ele não se importou. Simplesmente saía de frente à entrada do mercado, andava até a beirada da rodovia com um cigarro na boca e ficava lá, olhando para minha cara. Ai, que raiva! Ele nem se importava de parecer um estúpido. O interessante é que nunca me chamou para nada. Nunca me pediu nada, nunca forçou nada. Somente fazia essas idiotices. E isso já era o suficiente para me deixar louca de ódio. Pois bem, tenho alguns lapsos de memória. Lembro que o sujeito passou a não aparecer mais com tanta frequência. Eu acho até que, pelo que lembro, eu pensava que ele tinha mudado de filial, porque me recordo ter me sentido confortável a voltar a fazer o mesmo trajeto que eu fazia anteriormente. Porém, numa sexta-feira, para minha surpresa, quando virei no final da viela e olhei o final da rua do supermercado, lá estava a moto marrom. Eu não sei o porquê eu senti tanto ódio. Eu não sei se foi porque eu tinha certeza de que ele não estaria lá e de repente fui surpreendida, ou se era porque já estava cansada e também constrangida com aquela situação. Eu fiquei furiosa e internamente pensei: aquele idiota voltou? Aí tenho outro lapso de memória, não lembro exatamente as palavras, mas lembro o sentimento de raiva e as palavras que eu pensei em seguida. Elas saíram quase que involuntariamente, embora não combinassem com o meu perfil. E eu pensei o seguinte: por que ele não morre? Alguém deve se perguntar: mas por que esse ódio todo? Nossa, também não é para tanto, né? Sei lá quais possam ser os julgamentos e também não sei como seria o meu comportamento hoje em dia. Porém, naquela época, aquela situação fazia com que eu sentisse muita raiva, principalmente porque o cara era casado. Eu achava ele um safado. Não lembro se naquele dia ele estava lá, se não estava, se mexeu comigo ou não, não lembro. Só recordo do ódio que eu senti e do que eu pensei. Bom, os dias se passaram, chegou sábado e daí no domingo à tarde, indo para o ensaio do coral da igreja que eu frequentava, passamos pelo supermercado, meus tios e eu, mas estava fechado, o que era improvável. Nunca fechava, exceto quando estavam de luto. Chegamos perto da portinha da lateral e tinha um pequeno cartaz com alguns dizeres que informava justamente o que eu pensei: luto pela morte de fulano.
Na hora ainda fiquei meio confusa, porque embora tivesse passado todo aquele perrengue com ele, nem sabia exatamente o nome dele. Então fiquei pensando, fulano, é esse o nome dele? Mas não comentei nada com ninguém, afinal meus tios nem sabiam o que estava rolando. Cheguei na igreja e logo chegou uma amiga que estudava na mesma escola que eu e sempre estava no ponto de ônibus comigo. Ela sim sabia o que rolava, só não sabia o meu pensamento da sexta-feira passada. Quando me viu, foi logo falando: "Você já sabe quem morreu?" Aí eu, chocada, perguntei: "É aquele rapaz mesmo?" E ela falou: "Sim, ele mesmo. Morreu ontem, no sábado." Ou seja, um dia depois do meu pensamento. Eu fiquei atordoada. Eu tenho lapsos de memória, não lembro o que se seguiu após isso. Só lembro da sensação de remorso após, de passar em frente àquele supermercado com um grande arrependimento de ter pensado algo tão cruel e aquilo ter acontecido. Quando passava e encontrava aquele segurança que ficava com ele me olhando, ele não me encarava mais. Parecia agora envergonhado, sei lá. Eu fiquei sabendo posteriormente que ele morreu defendendo a esposa. Relataram que, como a moto era muito visada, eles estavam em um estabelecimento e quando uns homens começaram a mexer na moto dele, ele saiu para ver o que estava rolando e os caras, ao que tudo indica, anunciaram um assalto. Ou nem chegaram a fazer, pois a esposa, que estava grávida e no final da gestação, começou a ameaçar os rapazes caso não se afastassem da moto. Só que eles estavam armados. Então, apontaram para ela e para o marido, apontaram para ela e aí o marido se atirou na frente. Sempre que eu lembro disso, eu penso: será que a culpa foi minha? Não pode ser. Uma viúva, um filho sem pai. Será que se eles soubessem que eu desejei, mesmo que involuntariamente, a morte do marido ou do pai, o que diriam para mim? Bom, depois disso aprendi a desejar somente coisas boas. Quando penso algo ruim, se penso, eu já repreendo, já anulo. Eu não desejo a ninguém aquilo que eu não quero para mim. Bom, é isso. Um beijo a todos e muito obrigada por ler meu relato. E deixem suas opiniões, eu gostaria muito de saber. Como diz a Ana, com respeito, por favor. É isso aí. Um beijo para você, obrigada. Deixa eu te contar uma coisa que já aconteceu comigo também. Eu já devo ter contado aqui, mas talvez alguns não tenham escutado. Mais uma vez, eu era criança ainda, acho que eu era criança, e eu estava no banco de trás do carro com meu pai, com a minha mãe, no trânsito em São Paulo, e me veio na cabeça, simplesmente assim, eu queria ver uma batida de carro acontecendo. Olha só o que me veio na cabeça. Pois eu acabei de pensar isso. Eu escutei uma brecada. No que eu olhei para trás, pelo vidro de trás do carro, eu vi os dois carros se chocando e batendo. Na hora, eu tava, não, tipo, não precisava acontecer. Eu fiquei justamente com esse pensamento de, meu Deus, até contei pra minha mãe e pro meu pai na hora. Falei, mãe, eu acabei de pensar isso, que eu queria ver acontecendo, sabe? Não sei, eu pensei em acidente, pensei em batida, e pensei, nossa, né? Acho que seria interessante ver, porque a gente vê depois que já aconteceu. Você passa, olha, bateu um carro aqui, bateu. Eu pensei, eu queria ver fazendo assim, pá, sei lá. Pensei, queria ver acontecendo. No mesmo instante que eu pensei, escutei a brecada, virei para trás e vi os carros se chocando. Não foi nada grave, porque até tava um trânsito, alguma coisa ali, não era nada de um carro correndo, capotando, nada assim. Mas eu fiquei chocada de ter acabado de pensar e o meu desejo ter se tornado realidade numa coisa ruim. E eu fiquei, gente, será que foi porque eu desejo? Exata, a gente fica desse jeito. E eu realmente não sei se realmente foi a força do nosso pensamento, se foi alguma coisa que influenciou a gente a pensar isso. Será que ele já não tinha algum obsessor com ele que se aproveitou do que ele estava fazendo para te incitar raiva e, sei lá, não sei, e desejar jogar essas coisas ruins para ele, para aumentar a força do ódio, não sei. Será que comigo foi a mesma coisa? Será que alguma coisa influenciou? Falar, olha só, você não queria ver uma batida de carro? Quer ver? Olha agora, vai acontecer, sabe? E aí eu pensei, eu queria ver.
Eu não sei, gente, mas já aconteceu isso com alguém aí que tá assistindo? Comenta aí, deixa nos comentários, sempre com respeito, por favor. E realmente, porque não acredito em coincidências, mas vamos dizer, mesmo que seja, se acontecer, a gente fica com aquele remorso, com aquela coisa. Então, para isso não acontecer, vamos, como ela disse, tentar pensar em coisa boa e quando vier o pensamento ruim, você fala: "Não, não quero", né? Não, bora pensar outra coisa. Mas é estranho, né? Tá, música, tem música. Vai continuar rolando música? Acho que sim. Então vamos lá, vamos ler este daqui. Este daqui é Espírito Ruim. Pode falar os nomes reais. Olá, Ana, que é o Mr. Tlaloc. Este é o relato Marco Zero, o primeiro relato de todos. Ele foi enviado para abrir a seção Relatos, criada pelo Mateus. Ele foi publicado no site sobrenatural.org no dia 5 de maio de 2001. Uma raridade que merecia ser lido por você. Então vamos ver o relato aqui, ó, Espírito Ruim. Isso aconteceu com o Mateus do Assombrado. Ó, primeiro relato que iniciou aí a série de relatos lá no sobrenatural.org em 2001. E para começar os relatos, o Mateus foi lá e colocou um relato dele. Longo! Olha, vamos ver o relato aqui. O primeiro relato, o Marco Zero, que é este aqui, ó. Podem acreditar que é verdade. Esse é o Mateus, tá? Mateus aqui, é o relato dele. Eu estava na 6ª série e a minha classe folgou a aula. Então saímos e resolvemos fazer a brincadeira do compasso, muito comum naquela época. Então eu fui o encarregado de ficar segurando o compasso. Rezamos uma Ave Maria, um Pai Nosso e esperamos. De repente, o compasso começou a se movimentar. Perguntamos várias coisas e depois resolvemos perguntar o nome do espírito. Quando o compasso escreveu besta. Eu peguei o compasso imediatamente e o joguei a uns 200 metros dali. Todos nós saímos correndo e ficamos muito assustados. Desde então, eu nunca mais fiz essa brincadeira. Não mesmo, porque ele nunca quis saber. Tem o Ouija, ele fala, eu que não vou brincar disso, eu que não vou fazer essas coisas. Oi, Mateus, mas nem eu sabia. O Mateus é tão reservado que ele não me contou essa história. Pelo menos não em detalhes, porque ele não conta em detalhes. Ele deve ter falado que fez um dia uma brincadeira do compasso, tudo. Mas como que eu não conheci esse relato em detalhes? Seu relato número 1 do sobrenatural.org? Mateus, venha aqui já se explicar. Venha contar ao vivo o que aconteceu. Estaremos aguardando. O primeiro relato foi do Mateus. Estou aguardando. Que legal, viu? Só, pessoal, coisas já aconteceram. Credo, escreveu besta. Ou ele te xingou ou era a própria besta. Eu falo que isso não é brincadeira. Hoje o Mateus também sai falando por aí. Não é brincadeira, gente. Não brinquem com isso. É lógico, quando a gente era criança, a gente brincava, não tinha quem alertasse a gente, mas cá estamos nós alertando vocês agora. Não é brincadeira. Vamos ver esse daqui, ó. Meu pai é um maledito. E hoje é dia dos maleditos, perceberam? É um relato médio e esse vai ser o último relato da noite, ok? Olá, Ana, meu nome é Fulana, eu conheço o canal há um tempo, mas só agora viciei mesmo. Inclusive, estou maratonando todos os relatos desde o início. É melhor do que série. Não vai ter nomes, vou digitar do modo mais compreensível possível, pois estou no celular. Bom, vou resumir lá atrás para todos entenderem.
Eu vim de família evangélica, porém eu estou afastada há um bom tempo e me identifico mais com o espiritismo. Energias e amuletos, eu acredito bastante. O meu pai sempre teve uma energia ruim, assim como a minha avó, que mexe com coisa ruim. E a casa dela é apavorante de entrar, cheia de carga pesada e coisa ruim, sabe, espíritos assustadores. Minhas tias-avós, irmãs da minha avó, relatam ter visto uma entidade lá, já ouviram criança chorar e viram espíritos flutuando pela casa. Bom, voltando aqui ao meu pai, a minha casa também sempre teve uma carga pesada, mas nada no nível da casa da minha avó, que é a mãe do meu pai. Meu pai, quando eu era pequena, sempre agredia meu irmão com surras de vassoura, e a minha mãe sempre fingia que não via e acobertava. Meu irmão saiu muito cedo de casa. Casou com 17 anos porque não aguentava mais esse controle de tudo e as agressões. Ele pegava salário do meu irmão, que ganhava R$ 400 suados na época, e pegava tudo para ele. Depois que meu irmão foi embora, sobrou tudo para mim, só que bem pior, pois o meu irmão não é filho de sangue do meu pai, só eu sou. E ele me batia, me deixando marcada e sem condições de ir para a escola. Vem bater alguém do seu tamanho, vem. Oh, meu Deus do céu. Se encosta a mão. Sai sem cabeça. Bom, continuando aqui. Bom, isso eu tinha 15 anos já. Ana, eu fazia de tudo para fugir de casa. Ele sempre foi tratado como rei pela minha mãe, que nunca fez nada para nos proteger e sempre arrumava motivos para tudo que ele fazia, ainda justifica a agressão. Ele atraía e ela brigava com ele, mas sempre ficava tudo bem depois. Tô falando, gente, eu não sei, é uma espécie de hipnose, eu não consigo entender. Não consigo. Se ele não alcançasse o controle da TV, sentadão no sofá, eu tinha que sair do meu quarto para pegar para ele, e eu ia ainda com medo das agressões. Eu sempre fiquei trancada no meu quarto, sempre tive nojo dele, da minha mãe também. Eu achava que ela tinha medo, mas que medo nada, ela aceitava porque achava super normal e até bonito. Até que um certo dia eu conheci um cara bem mais velho que eu pela internet. E eu ia fugir com ele. E ela, minha mãe, contou. Tá vendo o que acontece? O que você faz com seus filhos? Você faz eles caírem em mãos. Pode ser que caia em mãos piores ainda, só para fugir do inferno que é na casa. Em vez de construir um local seguro, não sei o que lá para a família, não. Faz fugir. E aí, às vezes, cair em coisas piores. Bom. Aí ela contou pro meu pai que sempre me dava uns tapas que me faziam voar pro outro lado da casa. Ele tomava minhas coisas, me trancava pra fora sem documento e de pijama. Ana, eu tenho 1,60 m de altura e meu peso é 44 quilos. Um dia eu não aguentei. Eu terminei com o rapaz e ele mandou mensagem pro meu pai dizendo que ele era um covarde, que batia em quem não podia com ele. Um folgado encostado, sustentado pela mulher. Minha mãe sustenta a casa com faxinas e ainda paga o cartão que ele estoura comprando coisas fúteis. Tô falando, gente, é uma espécie de cegueira, não sei. Ana, ele veio no meu quarto, ele me bateu tanto que eu fiquei com a cara roxa. Polícia, gente, uma medida protetiva, eu não sei, faz um boletim de ocorrência. Bom, às vezes fica porque você faz lá um boletim de ocorrência, depois não acontece mais nada, o quê? Aí ele sabe, fica pior. Então você tem que fazer isso e fugir, sei lá, se esconder, procurar abrigo em algum lugar. Bom, ele Não vou nem relatar aqui a agressão, porque senão vira proibidão.
Ela acabou indo pro hospital e minha mãe estava lá comigo e defendia ele ainda, dizendo que ele estava arrependido e que ele chorava. Fica e chora até a morte. Ai, gente do céu, olha, eu devo ter o coração muito ruim, ou não sei, porque é um. Ana, com o tempo eu comecei a crer que ele fazia macumba pra minha mãe. Eu também acho, porque pra mim não consigo entender como a pessoa fica cega assim. Ou um filho teu. Gente, mexer com um filho nosso. Vocês lembram da Juma Marruá, da novela Pantanal? Quem aí é da época? Acho que essa novela passava na Manchete. Vocês lembram da Juma, que era a personagem da Cristiane de Oliveira? Que um homem foi pra cima dela, ela arrancou, ela mordeu a orelha dele, arrancou um pedaço e cuspiu longe. Gente, a gente faz isso pro filho nosso. Encostar o dedo, arranca a orelha no dente, e não cuspo, mastigo, engulo. Ai, meu Deus. Mas aí não fazer nada. Ele só pode estar. Então, é o que ela falou. Eu comecei a desconfiar que ele fazia macumba pra minha mãe, porque não é possível. Enfim, saí do hospital e infelizmente tive que voltar pra essa casa. Olha lá. Eu sempre fiquei trancada no meu quarto e ele nunca mais encostou um dedo em mim. 2 meses depois, conheci o meu atual namorado e fomos morar E vamos, porque esse relato é de 2019. Ela falou, e vamos morar juntos em janeiro de 2020, ou seja, já passou. Ele fez de tudo para nos separar, o meu pai. Ele fez um verdadeiro inferno astral. E eu dizia pro meu namorado desistir de mim, porque ele não merecia passar por tudo isso, por minha causa. E ele nunca desistiu de mim, Ana. Eu nunca conheci tamanho anjo que é esse ser. Ele me trata com tanta delicadeza e cuidado que sempre ao lembrar desse ser humano eu choro de felicidade, de como eu fui abençoada em ter uma pessoa assim na minha vida. Eu nem sabia que existia gente assim. Afinal, eu sempre fui cercada de gente embuste e gente ruim. No atual momento, eu estou grávida de 18 semanas, 4 meses e meio, e o meu pai vive amaldiçoando meu filho. Porém, eu repreendo em nome de Deus e peço para que o seu anjo da guarda e todas as energias boas o protejam. Ele chuta todos os dias desde que fez 17 semanas, como se dissesse que está bem e que está aqui. Quando eu for para minha casa, vou colocar todas as pedras de proteção e amuletos, como olho grego e mão de Fátima, até um pé de pimenta. Eu ainda tô na mesma casa que ele, mas eu só saio para ir ao banheiro e comer alguma coisa. Meu namorado sempre tá atento comigo, compra coisas para eu comer, porque ele diz que eu como tudo de casa, sendo que mal saio do quarto. O meu pai diz que eu como tudo de casa, sendo que eu mal saio do quarto para pegar um copo d'água. Ele sempre xinga inferno e chama o capeta e a desgraça para dentro de casa. Já recebemos uma visita de uma amiga da minha mãe aqui em casa e ela é espírita, é uma médium. E ela disse ter sentido uma energia pesada emanando dele e que ele em nenhum momento olhou nos olhos dela ao falar com ela. Eu tô contando os dias para estar na minha casa cheia de energia boa, de bênçãos, e eu quero começar a ir em uma casa espírita. Eu acho fascinante. Enfim, Ana, eu resumi ao máximo. Amo todos os relatos e todos os temas. Pessoal, continue alimentando esse canal maravilhoso com tantas histórias interessantes. Agora só pra mim, do Alexandre. Ok. Muito obrigada. Um beijo pra você. Ai, gente, é difícil não ficar bravo, né? Ai, é muito difícil. Mas vamos lá. Vamos lembrar do relato das 11 de hoje. Mas mesmo assim, gente, é difícil, não sei. Acho que eu preciso evoluir mais um pouco. Acho. Ai, meu Deus, eu acho. Tenho certeza. Mas vamos lá. Sete Além existe. Explicando um pouco sobre lá. Vamos ver. Olá, Aninha, e olá, sombriditos, tudo bem? Pode me chamar de fulana, eu tenho 23 anos e sou de São Paulo. Amo muito o canal e estou aqui desde 2015, quando eu tinha os meus 16 aninhos e ficava lendo creepypasta com a sua voz na mente. Que legal. Bom, esse relato aconteceu em 2020, mas eu decidi não enviar na época porque achei que não iam acreditar em mim.
e eu preferi evitar a fadiga. Porém, entretanto, todavia, você recentemente contou um relato chamado Sete Além Não Existe, que além de falar de Sete Além, que é um assunto do meu relato, fala um pouco de Matrix, o meu filme favorito. Então eu vim aqui explicar um pouco as coisas. Antes de tudo, eu tenho que contestar uma coisa do último relato, que é um erro muito comum quando se fala de uma Matrix, que é a ideia retirada de dentro do filme, que nós, seres humanos, seríamos a bateria que manteria a Matrix. Como fã número 1 do filme e apaixonada por ciências biológicas, minha graduação, por sinal, eu sei que o corpo humano não serve para ser uma bateria, até porque consome mais energia do que produz. A gente precisa comer constantemente para manter tudo funcionando. Então esse lance de ser bateria não vira. Seria mais útil falar que nós somos o computador da Matrix, já que nenhuma máquina viva chega aos pés do processamento de um cérebro humano. Não querendo falar que o relato lá é falso, tá? Mas nesse aspecto não pode ser verdadeiro. Vai que de fato é uma Matrix o que vivemos. Não sou a dona da verdade, né? Vai que... Bom, eu vou contar a minha parte da história agora. Então, vamos ao relato. Ano de 2020. Pandemia. Tédio. Presa dentro de casa. Quando vi vídeos no TikTok e acabei lembrando de um site chamado Omegle. Omegle? Eu não sei como que fala. Em resumo, para quem não conhece, o Omegle, acho que é Omegle, é um site que possibilita você falar por vídeo ou texto com pessoas ao redor do mundo. É ótimo para treinar o inglês, aprender novas culturas ou simplesmente para passar o tempo, como o que eu queria, né? Que era o que eu queria, passar o tempo. Fui conversando com algumas pessoas até que comecei a testar uma ferramenta para conversar com gente que tem os mesmos interesses. Coloquei as tags sobrenatural, assombração e não dava em nada, e o site me jogava para um estranho completamente aleatório, já que ele não achou alguém com as mesmas tags. Até que coloquei a tag Sete Além e caí em uma conversa com um rapaz com a mesma tag que eu, e começamos a conversar sobre o assunto. Ele me falou que era um estudioso de Sete Além e que aprendeu muitas coisas sobre lá. E eu claramente achei que era mentira e alguém, sei lá, que era alguém pregando uma peça. Como ele era simpático, conversava bem, trocamos o Instagram e continuamos conversando por lá. Vou falar aqui o que ele me contou, tá? Cada um faz o seu julgamento, ok? Ok. Ele me disse que Sete Além existe. Mas não se chama Sete Além, se chama Terra. O que nós conhecemos por Sete Além é só o nome que pegou, como a moça no outro relato falou. Tanto que apesar de existirem relatos de pessoas que vão para lugares estranhos, escuros, sujos, etc., em outros países, não existe nada sobre Sete Além neles. Em outros países não existe nada sobre Sete Além neles, tipo, é só no Brasil. Sete Além é uma dimensão espelhada da nossa, com apenas algumas diferenças, como, por exemplo, lá existem idiomas que não existem aqui e vice-versa. Além disso, os continentes de lá são diferentes. A Índia, por exemplo, não se chocou com o continente asiático ainda. Então, é uma ilha no meio do Pacífico e não existem os Himalaias. Agora, a explicação do motivo de lá ser daquele jeito meio tenebroso e sombrio, tá? Segundo o rapaz que me disse tudo isso aqui relatado, Sete Além sofreu uma guerra nuclear. Não foi a nível mundial, mas o que equivaleria ao continente europeu foi com Deus, destruído. A guerra causou um inverno nuclear. Milhões morreram e milhões foram desabrigados e até hoje a fome lá é um sério problema. Você mesma já contou relatos de banquetes estranhos por lá. Sim. Quem está desesperado come qualquer coisa. Sim. Para piorar, uma cadeia de vulcões entrou em erupção, cobrindo totalmente a luz do Sol de entrar no planeta. Um dos motivos pelo qual está sempre nublado por lá, ou com aquele clima avermelhado.
A radiação causou diversas mutações e mortes em toda a fauna e flora, inclusive nos seres humanos. Por isso eles são sempre meio azulados, esverdeados e às vezes com escamas. Escama? E a pele deles ficou escamosa por conta da radiação e por isso os olhos são escuros. Sabe o motivo deles terem tanta raiva da gente quando acabamos parando lá por acidente? Quando ocorreu essa guerra, quem se safou dos efeitos da radiação, fome e morte da guerra? Os ricos e poderosos. Por estarem protegidos dentro de seus bunkers, cheios de água potável, ar puro, comida e longe da radiação. Eles não tiveram, então, os seus corpos alterados após todos esses desastres e se assemelham a nós, seres humanos normais. Por isso eles ficam com raiva, falando que não deveríamos estar ali e nos mandando embora. Eles pensam que nós somos um dos ricos e estamos, de alguma forma, provocando eles. A fonte de energia principal de lá, antigamente, era a energia nuclear, mas após a guerra virou meio que um tabu, e eles voltaram a usar a queima de carvão como fonte de energia principal. Por isso, tudo lá é sujo, o ar de lá é cheio de fumaça. Segundo ele, algumas pessoas conseguem ir para Sete Além com maior facilidade, pois como lá é uma dimensão espelho da nossa, existem algumas pessoas lá que também existem aqui. E às vezes é como se as dimensões bugassem. Ele também disse que é muito difícil eles virem para cá, já que a dimensão deles é um espelho, não a nossa. É como se tivessem colocado um espelho para refletir a nossa realidade. Como todo reflexo, existem algumas distorções e como lá é a cópia, eles conseguem saber onde existem falhas que transportam entre as dimensões. E é isso, se é verdade ou não, eu tenho a mesma opinião que você. Não boto a minha mão no fogo por nada, mas também não duvido de nada. Vai que, né? Um beijo e muito sucesso para vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu também. O lance aí da dimensão espelho no final aí me lembrou o filme. Ai, agora me fugiu o nome. Corra? Não é Corra. Ai, gente, tá lá no parquinho, o pessoal fica lá embaixo e tem os duplos lá das pessoas. Enfim, esqueci o nome. Mas, tá, é uma explicação. Mas tem muitos relatos que eles falam Sete Além mesmo. Eles falam, você está em Sete Além. E a sirene? Essa perseguição, alguns que ajudam. Então, não sei, é uma teoria, é bem-vinda e a gente vai juntando os pedaços e montando aí na nossa mente o que pode ser Sete Além, outra dimensão. Não duvido que existem outras dimensões e que sim, a gente pode dar uma pisadinha por lá, por algum motivo, em algum momento. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Olha lá, chegou um relato aqui, minha tia apagou a língua. Vamos ver. E esse será, então, o último relato da noite? É curtinho, vou contar mais um. Minha tia apagou a língua. Oi, Ana, boa noite, me chamo fulana e sou fã do canal há anos. Moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segue um relato curtinho, se tiver nomes já estarão trocados. A minha tia mais velha sempre foi de falar da vida alheia. E quando era mais nova, sempre sentava na calçada e ficava rindo de umas crianças que moravam em frente. Ela ficava falando que as crianças tinham barriga grande, que eram feios e que Deus a livrasse de ter um filho assim. Os tempos passaram e ela ficou bem doente e descobriu que tinha um mioma enorme no útero. O médico falou para ela que não tinha como retirar o mioma sem retirar o útero. Então fez uma esterectomia. Até hoje, ela se lamenta por não poder ter filhos
e por viver sozinha. Fala que só queria uma criança na vida dela para fazer companhia. Minha avó fala que ela está pagando a língua e que isso é castigo de Deus. Ai, ela falou que Deus me livre ter um filho assim, não teve nenhum. Vamos lá. O maldito Edito. Tem os Editos também. É um moço que nos conta lá. Olá, Ana, meu nome é fulano, tenho 18 anos e sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Adoro o canal e sempre fico impressionado com os relatos das Edites, mas o que mais me impressionou foi ver de perto do que uma pessoa é capaz por causa de inveja. Eu tenho um primo mais velho, ele tem 26 anos e somos muito amigos desde que eu me lembro. Eu gosto de passar as férias na casa dele porque passamos horas jogando com os amigos e com o namorado. Eles moram juntos há mais de 2 anos. Sim, ele tem um namorado e eles se gostam muito e o considero meu cunhado. Mas no começo deste ano de 2018, eles quase se separaram. Ele, o meu primo, tem um amigo desde a faculdade que, pelo que percebi, costuma frequentar muito a casa dele. E confesso que nunca fui muito com a cara do sujeito. Quando eu estou por lá e ele aparecia, eu me sentia desconfortável. Um outro detalhe é que até eu, que sou meio desatento para certas coisas, percebia o olhar de peixe morto que ele jogava para cima do meu cunhado, que aqui vou chamar de João. Eu e o tal sujeito não conversamos muito. Às vezes que ele aparecia por lá, era aquele tipo de gente que faz mudar o clima. Quando estavam os amigos, parece que todo mundo perdia a graça. Mas o topado do meu primo, não sei por que, não enxergava isso. No final de 2017, antes das férias, eu soube pela minha tia que eles estavam em uma fase muito ruim. Estavam brigando, já haviam dado um tempo e parecia que as coisas só pioravam. Então, no começo de 2018, quando finalmente fui passar as férias com ele, soube que eles haviam se separado. Um detalhe importante que preciso contar é que a minha família, da parte da minha mãe, tem um histórico de sermos muito sensíveis a certas coisas. Também somos bem informados sobre o sobrenatural. Somos descendentes de judeus e acredito que isso seja costume da nossa educação, já que os meus tios também sabem muita coisa de ocultismo. Quando entrei na casa, logo notei o clima estranho. Meu primo estava muito triste, não queria receber os amigos, só ficava deitado e mal se alimentava. A minha tia aparecia por lá para fazer o almoço, mas só eu comia. Com muita insistência, eu conseguia que ele desse umas garfadas no prato, mas era só isso. Sem exageros, ele estava definhando. Eu estava ficando preocupado, eu não queria me meter num assunto particular. Até pensei em voltar para casa, mas a minha tia pediu que eu ficasse e fizesse companhia para ele. Acredito que tinha se passado uns 3 dias e eu estava com aquela pulguinha atrás da orelha que a gente fica quando tem algo errado à nossa volta. Como sou amigo do João, eu liguei para ele e fui fazer uma visita. Eu não ia perguntar detalhe de nada, é claro. Eu só ia saber como ele estava com aquilo tudo, Dizer um oi e voltar. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, adivinha quem estava muito de boa, escancarado no sofá, batendo altos papos? Isso aí, o Edito. Quando o cara olhou para mim, ele fez uma expressão de descontente. O João não parecia nada mal, mas senti o clima da casa dele pior do que a casa do meu primo. Sabe aquela energia de dar frio na espinha? Ele não tocou no assunto, então eu conversei um pouco e voltei para casa. No meio do caminho encontrei um dos nossos amigos, nós batemos um papo e ele me contou que todos estavam surpresos com a separação. Ele me disse que tudo aconteceu muito rápido. Eles discutiram, deram um tempo e voltaram, mas em poucos dias tinham terminado de vez.
Quando cheguei em casa, liguei para minha mãe e contei o que estava acontecendo e das minhas desconfianças também. Pedi algumas instruções e à noite, quando meu primo pegou no sono, eu fiz um ritual simples da cabala. Infelizmente, eu não posso dar detalhes. E foi na lata. Havia usado magia na casa. Usaram magia na casa. Eu saí procurando pela casa e, para minha surpresa, debaixo da geladeira, em um canto quase impossível de se ver, eu achei um pedaço de papel enrolado com linha vermelha. Também, olha lá. Por dentro, o papel estava manchado com algo que me pareceu sangue. Havia cabelo e um anel trançado com algum tipo de capim. Magias de sangue com números são sempre muito pesadas. Eu liguei de novo para minha mãe e, com instruções dela, dei fim àquele negócio. Um outro detalhe é que geralmente as pessoas escolhem se querem que volte ou não. No nosso caso, aprendi que a magia que utilizamos sempre é para o bem. E quando desfaz algum mal, não somos nós que decidimos se volta para quem fez ou não. Meu primo melhorou, voltei para casa e em poucas semanas soube que eles haviam reatado e estavam felizes novamente. Um dos amigos do meu irmão me falou pelo WhatsApp que o Edito havia brigado com os pais, algo sobre uma dívida em dinheiro e que ele foi pego roubando a própria casa. Ele saiu fugido do bairro em que morava e, até onde sei, ninguém teve mais notícias dele. Foi a minha experiência, a minha primeira experiência prática fazendo algo do tipo. Eu confesso que tive um certo medo, mas dependendo da situação, o nosso dever de ajudar o próximo está acima das nossas dúvidas e receios. Um abraço para você, para o Matheus e para os bebês rampiros. Muito obrigada, um beijo para você. Obrigada pelo seu relato. Olha lá, um Edito. O bebê acordou. Obrigada pelo seu relato. Temos aqui um Edito, mas sai um pouco da regra, né? Que é sempre mulher, mas tem esses aí ainda no meio. Enfim, pessoal, ainda bem que deu certo, deu para reverter ali a situação. Ai, cuidado com esse... Cuidado. Cuidado. Esse é o maldito Edito. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Pronto. Sabe, cara, eu não sei, mas já aconteceu comigo. Mas não foi nenhuma entidade que eu saiba me ajudou. Mas assim, teve um dia que eu tava normalzaça, de boa. Aí, de repente, comecei a sentir frio também em casa. Assim, eu falei, nossa, achei frio, normal. Aí minha mãe trouxe uma cobertinha. E eu continuei com frio. Aí minha mãe trouxe outra coberta. Na hora que minha mãe tava trazendo a terceira coberta, ela já desconfiou. Falou, Ana, você não tá bem. Não tá normal esse frio. E eu tremendo. E aí, a hora que ela foi ver, eu tava com quase 40 graus de febre. Ou já tava com 40. Foi a maior febre que eu já tive na vida. Uma febre altíssima. Quer dizer, acho, né? Eu sei que começou a doer muito a minha cabeça. Aquele frio e doendo minha cabeça, tanto que eu pedi pra minha mãe. Eu falei, mãe, me leva no médico. E aí meu pai pegou, entrei no carro, tal, fui pro hospital. Cheguei lá, fui medicada, tal, e foi melhorando. E a médica ainda falou assim, olha, fica de olho que... Ela perguntou tudo, se tinha alguma coisa, eu falei, não tinha nada, não tava sentindo nada. Foi assim, ó, que eu comecei a sentir isso. Ela falou, então fica de olho que vai surgir alguma infecção, alguma coisa assim. E eu acho que uma semana ou alguns dias antes eu tinha feito um exame de sangue. Eu já tinha, acho que foi alguns dias antes. Exame de rotina. Na ginecologista, fiz os exames de sangue. Falei, bom, nem vou fazer outro porque eu acabei de fazer. Se tiver alguma coisa. Sei que eu fui embora do hospital. Não deu nada, não apareceu nenhuma infecção. Nos exames de sangue apareceu um pouquinho os glóbulos brancos, né? Um pouquinho acima do que deveria estar. Mas nada assim que... né? Então, ela falou, você teve um febrão, né? Tava desidratada até.
Mas não sei de onde veio, acabou também. Então aí que eu fiquei pensando, será que é alguma coisa mandada, alguma energia ruim que pegou ferrado e aí por isso falou, não, vamos tirar isso dela? Ou foi uma, sei lá, uma infecção que começou a dar nela, que surgiu ali do nada, também não sei. Se alguém quiser comentar, comente com respeito, mas achei muito interessante toda a fala dessa entidade, né? Manuelito, ele falou aqui. Será que é esse mesmo nome ou ela trocou? Não sei. Então vamos lá, suicídio sobrenatural. Bom, o fato que vou relatar a seguir aconteceu em uma cidade do interior de São Paulo. O relato só vai ser... Isso daqui é na época que ele mandou, né? Que ele mandou isso aqui. Então, o relato só vai ser postado hoje porque somente agora soubemos detalhadamente o que aconteceu naquela época. No início dos anos 90, uma garota, que vamos chamar de Maria, para preservar sua real identidade, cometeu suicídio. Os motivos desse suicídio nunca foram descobertos, até o começo deste ano, quando familiares acharam um diário e outros documentos a respeito dos fatos. Esta garota foi minha colega de classe durante o ensino fundamental. Tínhamos muito contato, inclusive por sentarmos próximos na sala de aula e termos algumas atividades extracurriculares juntos. Maria era uma garota comum, como qualquer outra de 13 ou 14 anos. Porém, era muito tímida e, de certa forma, reservada. Como todos nós, meninos dessa faixa etária, a curiosidade pelo desconhecido era latente. Maria adorava histórias sobrenaturais, casos fantasmagóricos, aparições, casas mal assombradas e tudo mais. Naquela época não havia internet. Todo o conhecimento era obtido através de livros e revistas. Lembro-me bem que, após ter contato com um livro infanto-juvenil que tratava do assunto Brincadeira do Copo, Maria ficou fascinada e a partir daí começou a se aprofundar no assunto. Buscava informações em livros específicos e matérias publicadas em revistas relacionadas ao tema. Depois de começar sua busca, Maria mudou completamente. Sua personalidade se alterou de tal forma que passou a usar somente roupas pretas, trazer consigo objetos ligados à magia, amuletos, estudar línguas antigas. Ela acabou por se fechar em um mundo paralelo próprio. Sempre que podia, nos convidava para ir ao cemitério ou a locais tidos como mal-assombrados para realizar rituais de evocação e coisas assim. Excomungava padres, sacerdotes, pastores, líderes religiosos de um modo geral. Cultuava personagens ligados à magia maligna, bem como entidades demoníacas e coisas do gênero. Após um período de ausência às aulas e o convívio, veio a notícia do suicídio. Como já relatado, os motivos não foram descobertos e achava-se que a garota sofria de depressão, doença que ganhou publicidade na época. Nós, que de certa forma convivíamos com ela, suspeitávamos da relação de sua morte com algo ligado a essa busca pelo lado negro do sobrenatural. No início deste ano, soubemos que nossas suspeitas estavam certas, pois através do diário, dos livros, revistas e material encontrado por sua prima, pudemos entender melhor o que aconteceu. Maria, ao contrário do que pensávamos, fez extensa pesquisa sobre o assunto, buscou conhecimento sólido sobre métodos de evocação, magia, religião das mais diversas, demonologia, entre outros. Em seu diário, relata com detalhes a evocação de espíritos através da brincadeira do copo, rituais e métodos. Menciona também a orientação de um mentor e sua relação com um espírito em particular. A garota afirma que encontrou um espírito que a guiava em sua pesquisa e impunha tarefas a serem cumpridas. Ela o chamava de fulano, o mestre, e relata acontecimentos extraordinários. Em seu diário, afirma que a tal entidade ensinou uma técnica para que em todas as sessões da brincadeira do copo ou em outro método de evocação haja manifestação de espíritos malignos.
Os rituais descritos por ela vão desde conjuros a complexas manobras, envolvendo o sacrifício de animais e atos contra pessoas. Porém, isso acabou por dominar sua vida, que se restringia a buscar o mal, em comunicar-se com entidades malignas e praticar atos horríveis. Por fim, Maria diz ter sido obrigada a cumprir uma tarefa, que a igualaria ao seu mestre. A tal tarefa consistia em um sacrifício humano. Ela relata que tentou desistir da tarefa, que resistiu e argumentou com a entidade, mas não teve escolha e cumpriu a tarefa. Porém, ao escolher a vítima, veio a surpresa. Sua escolha foi a si própria. Após realizar o ritual em um cemitério, usou as cordas de um violão para enforcar-se na sacada de sua casa. Até agora, não entendemos como ela pôde cometer tal ato e quão influente era essa entidade. Tudo que consta de suas anotações e seu diário deve ser analisado com cuidado e por especialistas em magia. Ele diz que tem a cópia dos documentos e com a ajuda de especialistas ele quer entender tudo isso. Este relato serve também como alerta a todos aqueles que buscam e se envolvem com o sobrenatural, pois é necessário termos cuidado com o que procuramos e os métodos que usamos. Espero, Maria, que você descanse em paz. Um abraço a todos. Legal. Nossa, esse relato é de 2011, tá? De 2011. E foi resgatado e contado em 2014, é isso? E agora? E aí termina o relato e é essa a história que a gente quer contar em curta. Certo? Acabou? Acabou. Nossa, na minha mente ele era um relato longo. E não, ele é curto. Mas dá pra fazer muita coisa. Não sei, depois nós vemos. Você tá cortando minha cabeça? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu sempre abaixo, né? E aí, galera? E aí? Ai, como eu queria que vocês vissem tudo o que eu vi na minha mente no roteiro. O filme é baseado nessa história, tá? Então, o curta, né, tem a Maria, a prima, né, que encontrou o material, que colocaremos como Vitória, esse amigo que conta essa história, e lá a gente colocou uma amiga, né, e tem a avó, porque a história é baseada, tá? A gente não sabe de muito mais detalhe além do que tá aqui, mas tem que fazer o filme, né, galera? Então vamos lá. Mas tá muito legal. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.